Juliana Rosa hoje vai falar sobre a super quarta, com o Super, resultado, hiper. com o resultado da primeira reunião do Copom desse governo Lula, né, Ju? Bom dia para você. Pois é, todo mundo aí de olho nessa super quarta. Parabéns, Sheila. Já me disseram que é seu aniversário hoje. Obrigada, Feliz Ju. aniversário. Valeu, Tudo de bom obrigada, para você. obrigada. Bom dia para Carlinha, Oiê. bom dia para o nosso ouvinte. É um dia importante porque é a primeira decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central sob o governo Lula. E as atenções estão voltadas para essa decisão porque a taxa de juros, a expectativa unânime é que seja mantida no patamar atual de 13,75%. A Selic é uma referência para as taxas que a gente encontra nos bancos. É uma taxa alta e o Banco Central não deve aliviar nessa reunião de hoje, porque, embora a inflação esteja cedendo, é uma inflação que ainda está em patamares elevados. Então, precisa manter ainda o juro alto para poder ainda segurar consumo, investimentos e forçar a queda da inflação para patamares mais baixos. Agora, por que é uma decisão importante? Porque o Banco Central está numa encruzilhada. Ou ele não só mantém a taxa de juros, como já se espera, mas faz um comunicado falando sobre riscos fiscais, sobre a expectativa de inflação que está subindo agora no Brasil, porque o novo governo também não deixou ainda claro como é que vai fazer a redução dos gastos ao longo do tempo, reequilibrar as contas públicas, ou ele pode pegar leve e dizer que a situação fiscal, enfim, pode estar um pouco melhor, ou ignorar aí o aumento nas expectativas de inflação recentes. E por que é importante esses detalhes? Porque o Banco Central, o presidente do Banco Central, é a única autoridade que não foi nomeada pelo governo Lula. O Banco Central é independente, então tem ali a mudança nas presidências são fixas justamente para evitar que haja interferência política em decisões técnicas para manutenção desse trabalho de preservação da inflação em patamares baixos. Só que o Lula já criticou tanto a independência do Banco Central, disse que no governo dele não tinha independência formal, por lei, mas que havia independência no Banco Central. E outra crítica também, o Lula acha que a meta de inflação do Brasil está muito alta e que por isso os juros não caem, porque para chegar na inflação, a meta de 3%, você tem que manter o juro muito alto, jogar a economia ainda para patamares mais baixos, né? Desaquecer muito a economia para atingir uma meta que é baixa demais. Essa discussão de meta, inclusive ontem eu estava num evento aqui em São Paulo grande, do setor financeiro, muitos empresários, e esse foi um assunto, porque o que eu ouvi geral assim, de muita gente é que talvez não faça sentido realmente ter uma inflação, uma meta de inflação nesse momento tão baixa, vindo de pandemia, né, vindo de guerra, porque senão você força realmente uma queda muito forte da economia. Mas o que se discute é o momento. Se esse é o momento de discutir mudança de meta, porque, no fundo, o que as pessoas estão ainda inseguras é que esse governo, de fato, trabalhe para baixar a inflação. Então, se você muda a meta antes, parece que você está sendo meio leniente com o esforço fiscal que o governo tem que fazer para ajudar o Banco Central a baixar os juros, né? Então, o que acontece é que, inclusive nesse evento que eu estava aqui em São Paulo ontem, o secretário do Ministério da Fazenda, o Guilherme Mello, falou que esse é um governo que está, sim, comprometido com o reequilíbrio das contas públicas. Eles pediram uma licença extraordinária para gastar, que é alta esse ano, foi aprovada pelo Congresso, só que eles não deixaram ainda claro como é que eles conseguem compensar ao longo do tempo, principalmente com corte de despesas,
esse equilíbrio das contas, né? E essa questão do equilíbrio das contas é importante para poder ajudar a baixar a inflação, porque um país que tem responsabilidade com as contas tem a sua moeda mais valorizada, um dólar mais baixo. O dólar, eu ouvi ontem lá muita gente no mercado financeiro que estava no evento falando que o dólar era para estar abaixo dos 5, se não tivesse ainda esse risco aí de equilibrar as contas. Então, com um dólar mais baixo, também ajuda a puxar vários preços para baixo, combustíveis, né, alimentos, vários preços que sofrem influência do dólar. Então, a gente vai acompanhar hoje essa decisão do Banco Central, que é super importante para poder entender se o Banco Central vai conseguir ser técnico, manter esse distanciamento político, ou se vai pegar leve diante das pressões ali do governo Lula em baixar juro, em forçar uma barra para que o Banco Central ajude na melhora econômica, né, baixando os juros mais rapidamente, mas ao mesmo tempo passando uma mensagem de leniência, de perda de credibilidade, que no final das contas acaba não sendo bom para a inflação. A gente vai acompanhar isso, são os detalhes, e o diabo mora nos detalhes, viu, menina? Com certeza. E não vai ser um ano fácil, né, Ju? A gente está falando da primeira reunião ainda do ano. 2023 vai ser difícil. A gente começa o ano com as contas ali bem descontroladas, mas a Ju vai ficar de olho em tudo e, sobretudo, nos detalhes.